Graça e paz, irmãos, bom dia. Vamos ter mais um momento de continuarmos estudando a palavra do Senhor, como temos estudado até aqui. Vamos estar estudando ainda sobre os dons espirituais, e eu preparei a apresentação aí. Nós estamos com uma dificuldade com o data show aqui no templo, mas você que está em casa, você vai nos assistir, vai acompanhar aí a transmissão, e depois eu vou compartilhar os slides no grupo da igreja, como tem sido compartilhado até aqui, tá? E eu queria relembrar, né, aquilo que nós temos estudado até aqui. Eu queria relembrar com os irmãos aquilo que nós temos estudado. E aí nós começamos, né, há 2 semanas, estudando a respeito dos dons espirituais. Começamos estudando sobre o texto de 1 Pedro, capítulo 4, quando Pedro fala sobre a multiforme graça de Deus que se manifesta na igreja, e a parábola dos talentos, mostrando a importância que nós vamos ter de prestar contas do Senhor aquilo que nós temos. Semana passada a gente estudou sobre 1 Coríntios, capítulo 12 ao 14, e aí nós falamos sobre a questão da unidade no meio da diversidade, de como o Senhor usa, né, essa diversidade da igreja para poder promover o seu reino. E aí a gente falou sobre essa questão da cooperação que existe, né, essa maneira interdisciplinar onde a igreja trabalha. Hoje nós vamos falar novamente, nós vamos estudar Efésios capítulo 4, né, eu sempre tenho colocado, irmão, você que está nos acompanhando aí na live, coloca a sua pergunta, pode tirar a sua dúvida, não fica com vergonha não, que a gente já tem trabalhado com esses temas já há algum tempo, então você pode colocar a sua pergunta aí, por mais capciosa que ela seja. Se a gente não puder responder, tem o pastor Paulo aqui, a gente liga para o pastor Denner aí nas férias dele, né? Mas você não vai sair daqui sem sua resposta, meu irmão, não fica com vergonha. Mas eu queria justamente começar falando sobre isso, né? Mas a primeira coisa que a gente vai estar passando é sobre a nossa campanha, né, de leitura da palavra do Senhor. Nós temos um desafio aí de lermos a palavra de Deus aí, e estarmos aí lendo ela durante um ano, né? A leitura de hoje, ela se encontra em Gênesis capítulo 26 ao 28, você vai estudar sobre a história do filho de Abraão, Isaac, o seu casamento, depois o nascimento dos seus 2 filhos, Jacó e Esaú. Então, é a oportunidade que você tem aí de estar estudando a palavra de Deus, lendo ela. Então, se envolva, não deixe de estar participando, tá bom? Isso, e também tem aí o seu guia, o pastor esteve compartilhando no grupo das redes sociais, e nós também temos aqui também ele impresso. Se você não pegou, pode procurar o pastor Paulo, a gente tem mais alguns na secretaria. Pega o seu guia aí, o seu guia de leitura hoje, faça. Se você está atrasado, corre aí, para um dia aí, lê aí, se acompanha. É o tempo de você chegar no final do ano e estar aí o quê? Estudando a palavra do Senhor, né? E completar esse ano aí com esse desafio. Eu li a Bíblia toda em um ano, né? Que bênção vai ser a gente dia 31 tá comemorando isso aí com o Senhor, né? Começando lá com o livro de Apocalipse, terminando o livro de Apocalipse, falando sobre o novo céu e a nova terra, né? E aí eu coloquei algumas perguntas para a gente refletir sobre o que foi falado agora. A gente já falou alguns sobre dons, e aí eu quero que você pense um pouquinho, né? Qual é a necessidade de conhecer sobre dons? Qual é a necessidade de conhecer sobre dons? Quais são as dificuldades para compreender o dom? Quantos dons existem, né? E o que eu tenho? É um dom espiritual? É um talento ou uma habilidade, né? Então vamos lá começar com essa primeira. Qual é a necessidade de conhecer o seu dom, né? Por que a gente tem essa necessidade da igreja? Primeiro é para a gente se identificar, como o próprio Paulo fala em 1 Coríntios, se eu sou pé, se eu sou mão, se eu sou boca. Qual é o meu papel no corpo de Cristo? Você já descobriu o seu papel na igreja? Eu vou te dizer, meu irmão, não existe, né, esse cargo, essa função de esquentador de banco, né? Você foi chamado para trabalhar na obra do Senhor. Quando ele te chamou, o texto que a gente vai ler hoje de Efésios, ele fala justamente isso, sobre uma vocação santa, né, do chamado que nós temos, né? E aí depois ele fala, verificar se eu estou exercendo de maneira adequada os meus dons no corpo de Cristo. Então é para isso que a gente precisa conhecer, né?
E qual é a dificuldade da gente conhecer? Primeiro, pode ser falta de comunhão com o Senhor, por quê? É uma ação do Espírito Santo na sua vida, e o Espírito não age numa vida de pecado. Se você não está bem com o Senhor, o dom não vai se manifestar de forma plena, né? Então você precisa ter uma vida de comunhão com o Senhor. Como você alcança isso? Através das disciplinas espirituais. A Bíblia é a oração, é o mínimo, é um processo de santificação, você precisa se encher da presença do Senhor. Falta de visão, de objetivos para a própria igreja local, o seu papel no corpo de Cristo, então por isso que a gente acaba não compreendendo. Falta de conhecimento sobre os dons, né? E uma verdadeira experiência com o Senhor. Às vezes você pode se deparar que você sequer conheceu ao Senhor. Você verdadeiramente sabe que é salvo? Você tem a certeza do que você tem o penhor da sua salvação, que é o Espírito Santo de Deus, que o próprio Paulo fala em Efésios capítulo 2, porque o selo, ele é o Espírito. Penhor é quando você vai lá e deixa, né, aquela joia na caixa, e aquilo é a garantia que você vai voltar para pagar o seu empréstimo. Se você não pagar o seu empréstimo, a joia vai para leilão e ela vai quitar a sua dívida. Então é a garantia de que você vai ter que voltar lá para pagar. Então o penhor é isso, o Espírito Santo ele é nos dado como uma garantia de que Jesus vai voltar e vai nos levar, né, como salvos. É a marca que nós temos, né? Então a gente precisa ter isso, né? E eu tenho um dom espiritual, um talento ou uma habilidade, né? E aí, você pode registrar, né, se você tiver com dificuldade de identificar. Existem testes de dons, depois eu vou compartilhar, você pode fazer na sua casa. Mas o que quer dizer isso daqui? Você pode registrar as suas preferências, os seus gostos particulares, as suas paixões. Quando eu falava sobre isso, esse mês eu comemoro 5 anos que eu cheguei aqui na primeira, né? E fui recebido muito carinhosamente pelo pastor, por todos os irmãos aqui da igreja. Minha família é muito grata a isso. E o tempo que eu estive em outra igreja, mais ou menos uns 3, 4 anos, eu estava ministrando sobre esse assunto de dons espirituais numa classe. E um casal que havia voltado de uma cidade que eles estavam trabalhando, essa irmã falava não sobre esse livro que eu vou apresentar para vocês, era da rede ministerial, e aí ele falava sobre essa questão da paixão. E aí eu contei a experiência do rapaz, né, que lá o pastor falava que estava numa classe ministrando sobre dons, e aí ele disse que a irmã perguntou assim, nunca ninguém perguntou na igreja o que eu queria fazer. E aí ela falou, o que você queria? Eu queria cuidar de pessoas deficientes. Eu sinto essa paixão por ver essas pessoas com dificuldades. E aí ela conta que ela vinha orando sobre isso e ela queria que Deus pudesse confirmar. Ela disse que Deus falou ao coração dela naquele momento. Por quê? Porque ela justamente queria isso, né? Trabalhar com pessoas especiais. Então ela foi para o ministério, lidou com isso durante algum tempo, né? Depois eles voltaram para a cidade onde eles estavam, mas ela desempenhou aquele ministério naquele tempo que estava. E ela contava a experiência de levar as crianças no horto, para explicar, pessoas mesmo, crianças com alta deficiência mesmo, crianças que têm deficiência cerebral, e outras coisas assim, e aí elas levavam no horto para falar sobre a criação, e via ali aquilo, então era uma paixão que ela tinha, e um dom que o Senhor estava desenvolvendo, é uma habilidade, né, e isso que é importante para a gente poder entender como igreja, né, o pastor sempre usa o trecho do Rick lá, uma igreja com propósito, né, que ele fala que onde você mais se sente incomodado, é onde Deus quer te usar para edificar aquela igreja, né, edificar a igreja, né, então é uma coisa que você tem que refletir um pouquinho, para você entender o seu lugar no corpo de Cristo, é uma autoavaliação que você precisa fazer, tá? Continuando agora, sobre essa introdução, a gente vai falar a respeito da sinergia dos dons, né? O que é sinergia? Você já ouviu essa palavra sinergia? Sinergia é um pouco parecido com o exemplo dos nossos órgãos e dos músculos que a gente tem no corpo, né? Todos eles se movem com o mesmo fim. Então, por exemplo, a minha musculatura, o meu coração, a gente sabe que eles funcionam de maneira plena. Se o meu coração parar de bombear, que é um músculo, o que vai acontecer? Eu vou vir a óbito. Por quê? Porque não vai circular sangue, não vai ter oxigenação. Se o meu pulmão também tiver algum problema, algum tipo de dificuldade para captar, como essa situação do próprio Covid que impede isso, você vai fazer o quê? Vai ter algum problema de saúde. Então o corpo ele funciona como uma sinergia. E a igreja precisa funcionar dessa mesma maneira, né? O que é essa sinergia? É essa cooperação, é o esforço para realizar uma tarefa muito complexa e assim conseguir atingir o seu êxito no final, né? Por exemplo, esse livro aqui, ele foi tema da nossa convenção alguns anos atrás. É Igreja Celeiro de Dons, né? O
o estudo de hoje, da semana que vem, é baseado nesse livro, né, que ele fala as classificações dos dons espirituais. Foi editado pela nossa própria junta mesmo, né, da Juerp ainda quando tinha, né, e ele é autor daquele Vida Total da Igreja, né, ele também escreveu esse currículo Vida Total da Igreja, e ele é um pastor que trabalha há muitos anos ministrando sobre isso. E nesse livro ele conta o testemunho do Kate, né, Kate na verdade lá é um homem, né, contando da profissão de fé. Ele falou que trabalha com esse tema de sinergia na igreja, para que a igreja entenda o seu papel, e aí ele chamou esse rapaz, no momento do seu batismo, para poder dar o seu testemunho, né, de como tinha sido essa experiência sua de batismo, né, a sua profissão de fé, e ele pediu para que todas as pessoas que de alguma forma tivessem sido responsáveis para que ele fosse alcançado para Cristo, pudessem vir à frente. Então, mais ou menos uns 17 irmãos chegaram à frente e vieram aqui representando a igreja, né? E aí eles contam que 3 irmãos tinham o dom da misericórdia, havia mandado mensagem pelo correio para ele, um tinha o dom de dar, deu uma Bíblia de presente para ele, o outro tinha o dom da administração, e aí viu que ele estava enfrentando problemas no seu negócio e deu sugestões para ele de como ele poderia melhorar o seu negócio, e aí ele gostou muito bem. Durante 3 anos, 7 irmãos visitaram ele em casa, foram assistir jogos, um irmão se dispôs a ajudar ele na reforma da sua casa, e aí depois aquelas pessoas todas foram instrumentos para alcançar, e cada uma tinha o dom da maneira mais diversa. Um tinha o dom da exortação, o outro da misericórdia, da doação, do ensino, do pastoreio, profecia, hospitalidade, administração, e tinha até evangelista no meio. E aí o pastor perguntou quem havia alcançado ele. Era o irmão que tinha o dom do evangelismo? Não. Sabe qual foi o irmão que marcou profundamente a vida dele? O irmão que tinha o dom da administração. Por quê? No momento de maior dificuldade que ele tinha, aquele irmão se colocou ao lado dele, entender, e falou dos de Deus para ele, que Deus sustentaria ele naquele momento de dificuldade, né? Então a gente às vezes fica pensando que só o irmão que tem o dom da administração é o irmão que vai levar o outro, só o irmão que tem o dom do evangelismo é que vai levar o outro, né? E a gente se esquece das nossas habilidades, talentos que nós podemos usar para o reino de Deus. E além disso, nós devemos nos lembrar que nós temos uma responsabilidade espiritual que a gente não pode confundir, que é o quê? A nossa responsabilidade com relação à nossa tarefa de testemunhar. Então todos somos testemunhas. A gente vai falar sobre o dom do evangelista hoje, você vai ver que ele tem diferença, mas aquele irmão foi usado, e isso é a sinergia da igreja. Todos funcionamos como um corpo, ninguém se colocando superior, e tudo com um propósito, atingir a grande comissão de Mateus capítulo 20, né? Que ele fala justamente sobre isso, né? Sobre nós irmos e anunciarmos esse evangelho, e a igreja como corpo, como mãos, como pés, como boca. Então essa é a sinergia do corpo de Cristo que a gente tem que entender. Então essa é a relevância dos dons para a igreja hoje, a gente precisa sempre repensar sobre isso, né? Agora vamos ler lá Efésios capítulo 4, irmãos, vamos abrir nossa Bíblia em Efésios capítulo 4, e vamos ler do versículo 1 ao 16, Efésios capítulo 4, do versículo 1 ao 16, vamos abrir aí a nossa Bíblia, e a gente vai acompanhando aí a leitura do texto, e a gente vai trabalhar com esse texto hoje, né? Paulo escreveu essa carta, ela é uma carta circular, inicialmente escrita à igreja de Éfeso, e ela é dividida em 6 capítulos. Os 3 primeiros tratam sobre questões doutrinárias da igreja, e os outros 3 falam sobre questões práticas, né, da vida cristã. O capítulo 5 é muito usado para falar sobre família, ele fala como deve ser o papel da esposa, do marido, do servo, né? Depois no capítulo 6 ele fala sobre a armadura do cristão, como o cristão enfrenta as suas lutas. Então os 3 primeiros capítulos ele fala sobre isso, né? É como se fosse um pequeno manual para o crente, né? Esse capítulo, essa carta, ela funciona assim, como um pequeno manual do conhecimento que o crente tem que dominar ali, né? E o capítulo 4, do 1 ao 16, fala assim, eu vou ler, os irmãos me acompanhem, né? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamado, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da nossa vocação.
um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subiu ao alto e levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todo o céu para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina e engano, e dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, o Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para edificação em amor. Amém. Então esse texto aí de Paulo que ele escreve aos Coríntios, a gente começa a observar isso, né? Essa divisão que tem na carta, é importante você entender, e agora ele parte para a maneira prática, e aí nessa maneira prática ele fala o seguinte, né? Eu coloquei aqui uma anotação aí da Bíblia de Genebra, que eu achei bem interessante essa divisão. Ele divide assim, ó: embora os crentes possuam diferentes dons e vocação, eles estão unidos em Cristo pela sua fé comum. Então todos nós somos diferentes, ninguém é igual na igreja, e esse se torna um grande problema, porque às vezes a gente quer que todo mundo seja igual, e a gente não consegue trabalhar. A nossa igreja, ela não é igual a outra igreja batista que eu vim, ela tem as suas próprias particularidades. A nossa igreja, ela não é igual a uma igreja de outra denominação, porque ela tem as suas próprias particularidades, e a gente precisa entender isso, né? Ela tem as suas características próprias. Deus escolheu que ela fosse dessa maneira, para atingir um determinado grupo de pessoas, e às vezes se a gente tentar tornar ela diferente, ou aquilo que é, a gente vai estar simplesmente querendo copiar aquilo que não é plano do Senhor. Então a gente precisa entender a nossa singularidade como igreja, a nossa singularidade como crentes, e essa diversidade que ela atua justamente para isso, né? Então ele fala justamente, né, que embora todos possuam dons e vocações, eles estão unidos em Cristo pela mesma fé em comum. Então o que nos une? O Senhor. Por isso que ele fala lá no versículo 4, por exemplo, há um só corpo, um só Espírito, como também foste chamados, é uma só esperança da nossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos, né? Então ele fala justamente sobre isso. 15 e 16 é a mesma coisa. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual o corpo todo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo, para sua edificação em amor, né? E seus diferentes dons e vocações são complementares, permitindo que a igreja ministre uns aos outros e se desenvolva em maturidade. E assim que a igreja vai ser, e assim é que ela vai cumprir essa grande comissão, entendendo esse papel dessas diferenças, dessas diversidades de chamado, de vocação. Se eu começar a perguntar para cada um de vocês, o que você está fazendo aqui hoje, meu irmão? O que te trouxe hoje para a igreja? Cada um vai falar um motivo, né? Por que você está aqui, né? Então não é a mesma história que eu vim, não é a mesma história que me trouxe para cá. O Senhor nos trouxe de maneira diferente, mas que a gente pudesse complementar isso como corpo, né? E aí esse texto, ele também fala sobre questões importantes, né? A gente entender o significado do chamado para seguirmos o nosso rei, o rei Jesus. E aí ele fala isso, ó, o versículo 1 e o versículo 4, olha só. Ele fala assim: rogo-vos, pois eu, como preso do Senhor, que andeis de modo digno da vocação em que foste chamado. E o versículo 4, há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança
da vossa vocação. Essa palavra vocação dá a ideia de um convite que é feito, de um privilégio de você ser chamado para um banquete. Então, quando ele chama, Paulo começa aqui falando de maneira prática a igreja de Éfeso, ele está falando assim, vocês foram chamados para um grande banquete, vocês têm um privilégio. Que privilégio é esse? É de servir ao Senhor, o trabalho servir aí que a gente vê, a palavra aparece aí ministério novamente, aí a gente vai ver aí o termo ministério novamente, a graça que poa cada um de nós a fazer a nossa parte em servir a Ele. O versículo 12 aí, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo. A palavra ministério aqui é novamente diaconia, é um serviço que você presta, como a ceia do Senhor, um serviço à mesa, onde você vai estar ali para servir aos nossos irmãos, Falei já para vocês na semana passada sobre aquela ideia do ministro, aquele que serve. A igreja é como se todos nós fôssemos grandes mordomos servindo ao Senhor. E aí por último ele fala assim, essas 3 lições básicas do texto, devemos nos esforçar em manter essa unidade. A unidade, ela é muito importante para a igreja, e às vezes a gente não entende que é onde mais o diabo vai cear dificuldades, onde mais ele vai plantar, diferenças, intrigas, ele vai jogar com o nosso ego, falando, olha, o irmão é melhor, ele toca melhor, você está fazendo o que aí? Olha, eu não gosto do jeito que ele toca, eu não gosto do jeito como ele ensina. O diabo joga com essa unidade da igreja a todo momento, ele fica ao nosso derredor, buscando a quem ele possa, e aí você está fraco, você dá ouvidos para a voz dele, e o que acontece? Surge a intriga, e a unidade é quebrada, e a igreja não é capaz de cumprir o seu grande chamado, e Paulo alerta da importância dessa unidade por corpo de Cristo. Versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então isso é importante a gente entender essa unidade que tem que existir dentro da igreja. Versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento. Espera um pouquinho. Até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, Esse versículo eu acho ele lindo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E aí ele vai dar uma lição importante, ele vai falar 3 coisas no 14, olha só, para que a gente não seja bebê, E aí ele vai falar que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina. Ele usa a expressão de um barco aqui, que um barco que é levado de um vento para lá. Então olha, ele fala para que a gente não seja tratado como um bebê imaturo. O bebê consegue viver sozinho? Não. O bebê precisa ser cuidado, se ele ficar ali ele vai morrer, ele vai ter dor, ele vai sofrer, ele vai chorar. Então ele fala assim, para que a gente possa crescer e não seja como um bebê, não seja como um barco levado por qualquer vento, sem direção. E aí ele fala o quê? Para que a gente não caia no engano do homem, Então ele fala assim, sabe aquela ideia quando ele fala, a palavra da minha aqui, é fraudulosamente, fraudulosamente, mas o homem com astúcia que engana. Então é uma pessoa, um ladrão que se coloca diante de você. Então o crente não tem que se comportar dessa maneira, mas ele tem que buscar crescer na presença do Senhor, e buscar ser cada vez mais cheio dessa presença do Senhor. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que a gente tem que se esforçar justamente para isso. Então essas são 3 lições importantes: a nossa vocação e chamado, o nosso servir a Ele no ministério, e manter essa unidade. É essa ênfase que ele dá nesses 16 versículos aqui, e depois ele usa lá o versículo 11 para falar sobre a questão dos dons que ele deu à igreja. E aí, quando ele fala sobre essa questão dos dons, eu coloquei uma lista aí, e eu usei como referência esse livro, tá? Alguns dizem que existem cerca de 29 dons, Alguns estudiosos, outros dizem 27. Aqui o autor, ele resume a 20 dons, Eu coloquei uma tabela aí para você poder acompanhar, e aí eles são divididos normalmente em 3 partes, A gente tem o dom de apoio, ou alguns dizem que é o dom de fala ou de ensino,
tá? Outros falam que existe o dom de serviço, né? Que eles agrupam eles em categorias, né? E o dom de sinais, né? Então eu vou ler aqui para você, aí está aparecendo depois, né? Então o que é esse dom de apoio? É o dom que serve para equipar a igreja, né? Então a gente tem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Né? É isso que fala o versículo 11, é sobre esses que eu vou falar hoje. Depois a gente tem o de capacitação, né? É aquele que é dado à igreja para capacitar dentro desse dom que é chamado dom de apoio, né? Então é o dom de fé, discernimento, sabedoria e conhecimento. A gente vê isso aonde? Lá em 1 Coríntios capítulo 12 a 14, né? O 12 principalmente tem uma lista lá de dons. A gente tem o dom de serviço, né? Depois vocês vão receber lá essa tabelinha, vocês vão ver. Ministério, serviço e socorro, são dons semelhantes. Dom de exortação, administração, liderança, misericórdia, contribuição, hospitalidade, né? Então são dons de serviço que nós chamamos, categorizando esses dons. E a gente tem o dom de sinais, milagres, curas, línguas e interpretação de línguas, né? Esses dons, eles existem para manifestar, né, a presença do Senhor, né, para que as pessoas vejam realmente que Deus está presente naquele local, né? Às vezes isso é necessário que aconteça. A gente vai falar um pouco sobre isso, né? A perspectiva do autor aqui, ele não é cessacionista, então para eles os dons não terminaram. Então por quê? Porque o texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, e principalmente o capítulo 13, que fala sobre amor, quando a gente fala que os dons passarão, ele fala que o conhecimento também passaria. Então, se os dons de sinais e milagres, maravilhas passaram, também o dom de conhecimento teria sido passado, né? Então, ele entende que não, que os dons são para a atualidade da igreja. Mas não muitas vezes como algumas pessoas têm interpretado. Então, ele dá a interpretação dele, até o próprio exemplo do dom de apóstolo que a gente vai falar, né? E aí você pode colocar a sua dúvida aí, pode colocar a sua pergunta aí, não tem problema nenhum, meu irmão. Se eu não puder responder hoje, na semana que vem a gente responde. Pode colocar a sua dúvida. Então hoje eu vou me concentrar em falar o que está aí, né? Esses dons equipando, né? De apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Que são os dons de apoio. Os outros eu vou falar na próxima semana, tá? E aí ele fala esse dom de apoio, que está relacionado à fala, né, conforme 1 Pedro, ou de ensino, né? E eles são importantes para a edificação do corpo, né? Por quê? Ele equipa, né, o crente para a obra do ministério. Então o que acontece? Esses dons, eles são dados e são mais visíveis na igreja. Nós não temos esses, na igreja batista nós temos isso, nós temos cargos, e cargos o que são? A gente tem o cargo de pastor, né, os ofícios, né, que a gente chama, e diáconos, né, mas o camarada que é pastor, a pessoa que é pastor, ela pode manifestar dons de maneira diferente. Ele pode ter um lado mais profeta, um lado mais pastoral, um lado mais evangelista, um lado mais apóstolo. A gente vai falar sobre isso, não da definição de apóstolo, que eu vou falar para vocês, que a gente pensa um pouquinho disso, né? Então, o apóstolo é criar novas frentes de trabalho, o profeta é pregação com um forte tom ético, né? O evangelista é fácil explicação da redenção, então ele tem facilidade de explicar o plano de salvação. O pastor é aquele que encoraja, conforta e aconselha. Os mestres, eles tornam a Bíblia mais fácil de entendimento. Então o camarada vai lá e explica a palavra de Deus de maneira bem fácil. Você fala, nossa, era só isso, meu irmão. Mas tudo isso tem características, tem vantagens e desvantagens, e a gente vai falar sobre isso, né? E as ênfases, elas são distintas. Por quê? A pessoa, ela vai usar isso para poder estar na igreja ensinando, aplicando a palavra de Deus, só que a ênfase é diferente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o dom de mestre, ele vai explicar a parábola do bom samaritano. O que ele vai fazer? Ele vai fazer, como você sabe, ele vai contextualizar, vai falar que o caminho era perigoso, que tinham ladrões, ele vai pesquisar como era o lugar, se puder ele vai mostrar um lugar daquele para te remeter ao local, porque ele tem facilidade com isso, né? Aí se o outro, ele tem o dom de pastor, ele vai destacar o quê? A benevolência do bom samaritano, ele vai te encorajar a você ajudar as pessoas, ele vai falar como o bom samaritano tinha um coração pronto a ajudar, a se entregar pelo outro, né? Agora, se o camarada é profeta, ele tem um forte tom ético, então o que ele vai falar? Ele vai falar sobre a falta de amor, a falta de atitude que a gente tem preconceituosa na igreja, com as pessoas que vêm, mas todos vão ensinar sobre a parábola do bom samaritano, só que cada um com uma ênfase diferente. Por quê? Porque Deus deu dons de maneiras diferentes, mas nenhuma delas vai dizer que um ensinou melhor ou pior.
todos foram usados pelo Senhor naquele momento para ensinar essa parábola, entendeu? E às vezes, se você gosta mais de um, você vai achar que um foi melhor, o outro não foi, não achou que o outro era mais prático, né? Então isso acontece, né? A minha mulher mesmo, ela não deu muita sorte, eu falo, né? Porque ela casou com um professor de história e ela não gosta de história. Então ela de repente está em casa, eu começo, aí ela já fala assim, não vai começar com esse negócio de contar história, né? Mas por que isso? Porque faz parte da minha característica, né? E aí a gente acaba brincando e acaba se divertindo com isso. O Samuel também dá risada na hora que eu fazer isso. Ela já faz uma piada, ele brinca, a Sara também, ai pai, já estou assim, né? Então fica isso, cada um tem uma característica, os dons são distintos, mas eles servem justamente para isso, né? Para que a igreja possa viver dessa maneira. E a gente precisa entender essa diversidade no meio da unidade, né? E cada um vai ser usado para complementar o papel de cada um, tá? E agora a gente vai aí então para o primeiro, que é o texto que se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que é o apóstolo, né? Significado literal, alguém enviado com uma missão, né? A gente encontra a citação na Bíblia de Efésios capítulo 4, né? 11, e o 1 Coríntios também a gente vai ver capítulo 12, né? E aí o que acontece, pessoal? A gente precisa entender, a primeira coisa é o seguinte, os apóstolos, como eles foram chamados na Bíblia, os 12 mais o apóstolo Paulo, né? A palavra ela tem duplo sentido, né? Algumas palavras ela trazem dois sentidos na Bíblia e na nossa vida também. Nós temos a ideia do apóstolo, que são aqueles 12, né? Que andaram com Jesus, depois foram substituídos, né? Um foi substituído, e o apóstolo Paulo, que fala que havia sido, que havia recebido o evangelho. Eles são colocados como coluna, como fundamentos, e a gente vê isso até no próprio livro de Apocalipse, que ele fala sobre os 12, né? E depois mais 12, os 24 anciões, que eram as 12 tribos e os 12 apóstolos. Então, a nossa doutrina se fundamenta sobre isso, né? Era uma exigência para passar pelo cânon do Novo Testamento, que o livro tivesse sido escrito por alguém que havia estado com os 12, né? Que havia conhecido quem estava ali. Então a gente sabe, por exemplo, que cada evangelho foi escrito de alguém que estava próximo de uma pessoa, né? A gente vê lá cada um deles dessa maneira. Esses apóstolos e essa revelação do Senhor, ela se encerrou quando a gente fechou o cânon da palavra de Deus, né? E os ensinamentos já foram completos ali. Só que a gente tem uma outra figura da palavra apóstolo, que é o sentido da palavra. A palavra vem do grego e ela significa justamente enviado com uma missão. Então, quando você abre lá em Atos capítulo 13, você vê que a igreja estava orando e o Espírito mandou o quê? Alguém lembra desse texto? Separai para mim quem? Exatamente, para quê, pessoal? Para a obra que ele tinha, de pregar o evangelho a quem? Aos gentios. Então, Paulo e Barnabé também era um apóstolo, porque ele era um enviado pela igreja para começar um trabalho de missão transcultural. Ele ia para um lugar onde as pessoas não tinham nenhuma noção do que era, que estava pregando. A gente vê isso, por exemplo, aonde? Por exemplo, Paulo, caminhando em Atenas, ele fala assim, olha, como que você chegar ali? Olha, eles são conhecedores da filosofia, conhecem, tem um panteão enorme de deuses, né? Tem 3 eras de deuses, de ouro, de prata, de bronze, uma mitologia totalmente complexa, né? Cheio de questões, e aí como é que eu vou chegar falando do Deus, né? E aí ele anda ali e fala, olha, eu vi que tinha muitos deuses, mas vocês têm um altar ao Deus desconhecido, eu vim falar a esse Deus desconhecido de vocês, que criou os céus e a terra, né? E ele começa assim, então, esse é o papel que a gente chama o dom de apóstolo, é aquela pessoa que tem aquela visão de trazer aquela ideia transcultural, né? Aquela ideia de implementar uma igreja, supervisionar novas igrejas, novos ministérios, né? Então é aquele enviado para ser chamado de missionário, né? Qual é a característica, né? Então, por exemplo, quando eu estava estudando aqui, no seminário, quando ainda era na igreja, o pastor na época, Geazi, pediu para que a gente fizesse uma resenha daquele livro Totem da Paz. Não sei se alguém já leu esse livro, né? Ele conta a história do missionário Dom Rickson, se eu não me engano, né? Ele foi evangelizar uma tribo na região onde era ali perto da Indonésia, se eu me recordo, e aí era uma tribo canibal, que não tinha contato nenhum, e eles tinham uma prática muito ruim, que eles exaltavam, que era cevada com amizade. Então ele sentava com a pessoa para comer, né, fazia amizade com a pessoa, quando a pessoa se tornava o seu amigo, o que ele fazia? Ia lá, matava aquela pessoa e devorava ela.
Então aquela ideia da traição era algo exaltado por aquela comunidade. E aí imagina eu, Marcelo, formado, vou lá falar de Jesus para aquelas pessoas. Eu não sei o que eu vou fazer com aquelas pessoas. Eu não sei como é que eu vou fazer contextualizar. Então essas pessoas têm essa capacidade de entender. Lembra quando o missionário Marcelo Fedoruk esteve aqui na igreja, compartilhando do trabalho dele? Ele foi chamado pelo Senhor para esse trabalho, ele começou a movimentar as pessoas lá, ele deixou o trabalho, foi fazer seminário, e aí ele começou a levar algumas pessoas para fazerem viagens missionárias para aquela região, e aí quando ele conta aquilo lá, ele fala, você tem noção que ele estava visitando uma pessoa que vive afastada da cidade, no meio do mato lá, e fala assim, você tem noção que lá no Brasil tem um Brasília, tem um presidente? O cara não tem nem noção do que é isso. Como que eu vou falar de Jesus para aquela pessoa? Tem que ter características próprias para isso, né? Então essas pessoas são capacitadas pelo Senhor para ver isso, né? Ele começa um trabalho pioneiro. Quando os Bagby chegou aqui no Brasil, não o seu filho TC que organizou aqui, mas o pai, o William Book, chegou aqui, não tinha trabalho, a primeira igreja batista não tinha igrejas aqui. Como é que ele vai começar falando de Jesus para essas pessoas? Eram pessoas com uma visão, né, dessas de ser enviado, né, como missionários realmente para começar esse trabalho, né? Então tem características próprias, né? São culturalmente adaptáveis a novos contextos, empreendedor e motivado pelo amor às pessoas não alcançadas, autoridade e visão na missão da igreja. Aí eu coloquei alguns cuidados aí, né? Manter o equilíbrio entre o dom da liderança e organização, manter a fidelidade às verdades doutrinárias, manter constante vigilância dos perigos da fama, né? Então essas pessoas têm isso daqui, né? Depois vocês vão ver aí, você pode pesquisar também outras coisas na palavra de Deus, mas essa é a ideia que a gente tem do dom de apóstolo, que a gente chama hoje, é a ideia do autor aqui, tá pessoal? Não é minha, tá? Eu estou fazendo isso daqui. Continuando, a gente tem um outro também que a gente tem um pouco de receio de falar sobre ele na igreja, porque às vezes acaba sofrendo algum tipo de deturpação, né? Que é o segundo, que é o de profeta, né? O apóstolo Paulo usa muitas vezes essa palavra profeta. Você pode ver o capítulo 14 de 1 Coríntios, capítulo 14, ele fala sobre a superioridade do dom de profeta sobre o dom de línguas, e ele várias vezes fala sobre isso, né? E é relevante esse dom para a igreja. Só que às vezes, né, a gente tem o medo de que aquilo caia, né, em maneira de um desuso, não de maneira correta, e a pessoa começa a querer revelar verdades que se tornam até superiores à palavra de Deus, como o dom de apóstolo, né? A gente tem algumas igrejas que elas são quase familiares, então o avô começou o ministério, o pai já está na geração do neto, e aí aquela igreja, para poder dar uma certa autoridade, coloca a pessoa que deu início àquele projeto como um apóstolo, né? Então a gente vê algum momento que a gente vive da igreja brasileira hoje, das pessoas sentirem essa necessidade de se rotularem dessa maneira, para demonstrar uma certa superioridade que em nenhum momento a Bíblia exalta, né? Então essa questão do apóstolo, do profeta, que a gente vê hoje, e às vezes isso acaba colocando em credibilidade algumas coisas, mas a palavra de Deus fala que ele existe, né? Eu coloquei aí as citações que a gente vê, Efésios capítulo 4, Romanos capítulo 12, 1 Coríntios, vários textos falam sobre isso, né? O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele fala 3 atitudes que o profeta tem que ter, né? Sobre os profetas, que nós devemos ter sobre os profetas, né? Depois você vai ver lá no seu arquivo em casa, né? Devemos estar atentos às palavras dos profetas, não pode haver interpretação particular, ela é inspirada pelo Espírito Santo, então a gente tem que fazer um filtro, né? A carta de Pedro, a segunda Pedro, é justamente isso, alertando sobre os falsos profetas. Paulo também alerta Timóteo e Tito sobre essa questão dos falsos profetas que haviam se incitado, estavam surgindo dentro da igreja e levavam as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí Paulo deu grande importância para esse dom, mas também alertou também das pessoas, né? E que características são essas, né? As pessoas que têm esse dom de profecia, ela tem autoridade, né? Elas são convincentes no falar, relatam discernimento e sabem confrontar com amor as pessoas, né? Tem que tomar cuidado, porque existem falsos profetas, né? É preciso examinar, né?
Mas o que é esse dom? É a capacidade de Deus dada através do Espírito Santo, que Ele dá ao homem para transmitir a mensagem divina ao coração do povo, né? Essa é a essência da profecia do Antigo Testamento, né? E no Novo, né? Qual é o propósito disso no Novo Testamento? Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14, 3, edificação, exortação e consolo, né? E no 14 também ele fala, convencer o incrédulo e levá-lo a adorar a Deus. E aí ele também fala que o propósito é ensinar. Então esse é o papel do profeta, né? Edificação, exortação e consolo, convencer o incrédulo, levar a adorar a Deus e ensinar também, né? Algumas vezes a gente acaba, às vezes, associando essa questão de profecias, né? Mas eu gosto bem da exemplo, né? Para a gente não se alongar aqui, da questão do profeta Isaías, né? Quando ele vai para o rei Ezequias, né? E ele vira e fala, põe em ordem a tua casa, né? É uma palavra, não é nada novo. Quando alguém vem falar para você, põe em ordem a tua casa, meu irmão, o cara vai na tua casa e vê lá, olha só, o marido é um banana, a mulher manda em cima dele, faz o que ele quer, ele não fala nada, os filhos também agem de qualquer maneira, ele vira e fala, meu irmão, põe em ordem a tua casa. É um tom ético, né? Você precisa voltar a ocupar o seu papel de homem no seu lar, meu irmão, senão o Senhor vai fazer. E foi o que o profeta Isaías falou, e aí depois Deus ouviu a oração dele, e aí ele pôde reinar durante mais um tempo. E às vezes acontece isso, quando por exemplo, Natã vai falar com o rei Davi, ele fala, olha, tinha uma historinha lá, tinha um cara com uma ovelha, e aí ele foi lá e pegou aquela ovelha, e matou e judiou, e tinha tantas outras, eu vou fazer isso com esse homem. E na verdade Davi já sabia que ele havia pecado contra Deus, ele tentou esconder o seu pecado. Então tudo isso o profeta só traz aquilo que é verdade. Eu fico preocupado quando as pessoas vão atrás de profecias. Por quê? Será que Deus não está falando mais com você, meu irmão? Porque o profeta, a mensagem dele é um tom ético, ele vai te alertar sobre uma coisa que já está revelada na palavra de Deus. Você já sabe como você tem que se comportar, você já sabe como você tem que fazer. Então, meus irmãos, quando eu vejo as pessoas indo atrás de profeta, eu fico preocupado. Por que eu fico preocupado? Porque Deus não está falando com você, meu irmão. Você não está entendendo o papel que você tem que exercer dentro da sua vida e desenvolver a sua maturidade. Esse texto, né, como Paulo fala, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura. Você ainda é bebê, você ainda está sendo levado por qualquer vento de doutrina, né? Você está sendo à mercê aí de ladrões, por acaso? É essa que está sendo a vida que você está? Então, se você vai atrás de profecia, meu irmão, se conserte com o Senhor, porque o Senhor tem uma plena revelação disso, né? E eles são importantes na igreja, porque eles vão alertar justamente sobre esse padrão de moralidade que a gente tem que viver, né? Era esse papel que os profetas exerciam no Antigo Testamento, né? Eles alertavam o povo sobre o quê? O exemplo dos juízes, né? Os juízes, o que era isso daqui? Era nada mais do que isso, eles falavam para o povo que eles deveriam ter um conserto com o Senhor, precisavam voltar a praticar aquilo que era. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma ideia do que é profeta. Tem mais coisas, mas depois você pode fazer. E muito atento, né? O ouvinte não pode aceitar a mensagem se ela não for transmitida de amor e compaixão, né? As pessoas que têm esse dom têm autoridade, são convincentes no falar e revelam com discernimento e sabem confrontar, né? E aí eu coloquei uma reflexão aqui. A igreja evangélica e toda a sociedade carece de profetas de Deus que proclamem sua palavra no poder do Espírito e que possam dizer com autoridade, assim diz o Senhor, e desse modo refrear a corrupção, né? Hoje nós vivemos um mundo muito corrompido, as pessoas se perdem de maneira muito fácil, nos negócios, na política, no nosso dia a dia, dos nossos relacionamentos. Então precisamos de pessoas que relembrem o povo, né? Mas também tem cuidados que ele tem que ter, né? Às vezes ele pode ser uma pessoa que, o autor aqui fala, né, que não pode ser dado muito ao estudo, gosta de coisas muito práticas, né? Então você tem que também ter o cuidado da falta que isso tem, tá? E agora eu vou para mais um, tá, pessoal? Para não
me alongar, né, é o de evangelista, né? Então, é aquele que anuncia as boas novas do evangelho, né? E aí eu ia deixar um testemunho pessoal mesmo, né? Lá onde eu faço o curso teológico meu, na faculdade, lá eles têm as ênfases, né, que são matérias eletivas que nós vamos cursar. Então, eu fazendo ministério pastoral e evangelismo e missões. Lá na apostila de evangelismo, é engraçado porque eu estava pensando sobre isso, né? O pastor que dá aula, que escreveu a apostila, o material lá, ele é uma pessoa com dom de mestre, né? Ele é um professor mesmo, um pesquisador, um estudioso. Só que o que ele fez? Ele foi se basear em grandes evangelistas e ele fez um compilado lá de todos os tipos de técnica que nós temos para evangelizar. É livro sem palavra, as mãos que você pode usar, as 4 leis espirituais, vários materiais, várias coisas até que eu nem conhecia, deve ter mais de 20 opções lá. O pastor que usou e que escreveu aquele material, ele é uma pessoa que tem um dom de ensino, o propósito dele é ensinar, e ele vai disseminar isso daqui. Mas quem criou esses métodos, quem foi? Foram evangelistas, pessoas capacitadas pelo Senhor para quê? Para anunciar a palavra de maneira criativa, né? Então, isso é o dom do evangelismo, né? O evangelista é um anunciador especial das boas novas de Deus, que está em Cristo, né? Reconciliando o mundo, né? Qual é a característica dele, né? Comunica as verdades de Cristo com clareza e convicção, sabe aproveitar todas as oportunidades para conversar e sabe adaptar, né, a apresentação do evangelho às necessidades e às realidades. Por sua espiritualidade e sinceridade exerce influência e desperta confiança, né? Por exemplo, a pessoa vai de repente num morador de rua, ele tem que saber chegar naquela pessoa daquela maneira. Ele vai lá numa casa de recuperação, é de uma maneira que você chega. Você vai numa comunidade mais periférica, é de uma maneira. Você vai num grande centro urbano, que nem onde a nossa igreja está localizada. Não adianta eu sair na rua convidando crianças para vir para a IBF. Não funciona como funciona num bairro lá da Vila Margarida. Eu saio lá na rua, eu lembro quando eu me converti na igreja da Vila Margarida, eu e a Cleinilda ainda namorávamos, nós saímos lá naquelas ruas, chamando as crianças, lotava a IBF da igreja. Se eu sair aqui na rua passeando de carro chamando as crianças aí, a primeira criança que eu pegar na mão aí, o pai vai querer chamar a polícia para mim, né, pensando que eu vou sequestrar o filho dele. E ali não, as crianças estão na rua. Então existem características próprias e pessoas que entendem a maneira como se tem que ser alcançado isso, né? E isso é importante para levar a igreja a entender isso, né? Alguns exercem um dom de evangelista em tempo integral, outros exercem naturalmente por meio do trabalho secular, mas cada cristão tem o trabalho de evangelista, que é uma ordem de Deus, né? Então a gente não pode confundir isso, né? E aí você está fazendo a sua parte enquanto vai ao salão de cabeleireiro, ao escritório, à fazenda, à escola, à faculdade, à fábrica, à roça, né? Diz que todos deveríamos fazer isso. Então a gente não pode confundir o dom de evangelista, né, com nossa obrigação em testemunharmos de Jesus, né? A gente não pode confundir e atribuir somente a ele essa característica, né? A gente pode acabar caindo no erro. O próximo dom é o de pastor, tá? Aquele que guia o rebanho. Eu vou adiantar um pouquinho aqui, irmãos. A sua função é guiar, né, o rebanho à maturidade cristã, né? Então o pastor, como a gente canta, né, é aquela figura, eu gosto muito daquele, as 99 ovelhas, né? Ele deixa as 99 no aprisco e vai buscar, né? Jesus é essa figura do sumo pastor, né, que veio buscar aquele que estava perdido. Então o pastor é aquele que tem um coração incansável, que vê o irmão no pecado, vê o irmão sofrendo, mas ele não vai com aquele espírito do profeta acusando, né? Ele é aquela figura do bom samaritano, pega a pessoa, leva, carrega, caminha a segunda milha, né? Então esse coração do pastor é aquele que consola, que exorta, né? A característica, liderança, cuidado, né, do grupo de cristãos, no qual estabelece um relacionamento de longa duração, sabe nutrir, influenciar, guiar na disciplina e na confiança, tem cuidado especial pelas vidas, sabe fazer uso de sabedoria pacífica, ser ouvinte, atencioso e paciente, né, é importante no aconselhamento, né, preenche as condições bíblicas para o exercício do pastorado. Tiago, né, 1 Timóteo fala sobre essas características que ele tem que ter, né? O bispo, né? Então a gente fala da figura do pastor, do ofício que ele ocupa, né? O pastor tem que saber reconhecer as suas limitações e os limites da sua atuação, não esquecer das suas responsabilidades pastorais, pois Deus julga os negligentes, né? E a gente tem que saber sobre isso, né? Se você recebeu esse dom,
Que tal você se oferecer para isso, né? Então, se Deus tem um chamado pastoral na sua vida para cuidar de pessoas, por que você não faz isso, meu irmão? E aí não estou dizendo só o pastor que ocupa o cargo aqui ou tem um título. Eu estou dizendo para você que tem um chamado para cuidar de pessoas, né? Eu espero que a gente possa desenvolver isso, né? E por último, né, o de mestre, que a gente vai ver aqui agora, né, que ele se encontra em alguns textos, né, é a capacidade, ensinar, né, é uma capacidade dada pelo Espírito de firmar na vida dos cristãos o conhecimento da palavra e a sua aplicação na vida prática, né, gosta de estudar, gasta muito tempo do estudo, procura aprender sempre mais, sabe comunicar verdades bíblicas de modo a estimular as mudanças desejáveis, é disciplinado, é analista, né, os cuidados. Saber não é sinônimo de espiritualidade, às vezes as pessoas confundem, né? O camarada sabe muito, né? Os professores são assim, né? Eles sabem muito, mas tem vivido isso, meu irmão? Aquilo que você faz, você vai ser cobrado, aquilo que você sabe, você vai ser cobrado. A palavra de Deus exorta isso, né? Você vai ser cobrado em dobro, meu irmão, pelo seu conhecimento, né? Orgulhar-se do conhecimento, de que tem prova que falta sabedoria, né? Então, às vezes, as pessoas confundem, né, isso, né? A gente encontra isso muito pelo seminário, né? Quando o camarada entra no seminário, ele acha que sabe tudo, sabe mais que o pastor, sabe mais que todo mundo, né? E aí, quando ele está no final do seminário, e aí ele recebe o convite para estar dirigindo uma congregação, o camarada está lá chorando, se tremendo todo, né, pastor Paulo? Quando ele começa, ele acha que sabe tudo, conhece tudo. Depois que ele está no final, ele sente o drama do que é, né? Então é assim, às vezes a gente tem esse orgulho, né? E a gente precisa tirar isso, né? A gente não pode deixar que isso possa fazer, né? Então, para a gente refletir, né? Analisando as minhas características pessoais e confrontando com as características dos dons estudados nessa lição, qual é a minha posição em relação a esses dons? Será que o Senhor tem algo para mim em particular? Você conseguiu aí, é claro que é muito breve, né? O autor escreveu um livro sobre isso, você pode pesquisar, tem bastante coisa na internet, né? Mas você se encaixou aonde aí? Qual é o seu papel no corpo de Cristo, né, meu irmão? E por último, né, para a gente poder encerrar, o Billy Graham, ele no seu livro Espírito Santo, ele fala que existem 3 respostas possíveis para isso, né? O que eu tenho a ver com tudo isso que você falou, Marcelo? Eu não vou ser pastor, eu não vou estar aqui na frente pregando, o que isso tem a ver comigo, né? O que isso quer dizer? Isso aí é para quem vai fazer seminário, quem tem um chamado, quem tem uma vocação, né? E aí ele fala o seguinte, ó, você está se perguntando, o que eu tenho a ver com isso? O Billy Graham sugere 3 respostas possíveis, né? Das quais eu quero concluir essa lição, né? Pode ser que Deus lhe tenha dado algum desses dons ou ministérios atuais que correspondem, nesse caso, você precisa obedecer esse chamado e cumprir a sua vocação, porque você vai dar contas ao Senhor sobre isso. A Bíblia nos ordena que devemos sustentar em todos os sentidos os que foram chamados para liderar na igreja. Você pode interceder, apoiar, contribuir, né, com os ombreiros cristãos. Então é seu papel como igreja sustentar, porque eles são aqueles que dão suporte e edificam a igreja, e o nosso papel como igreja é acolher ele, né? E o terceiro, aprenda com aqueles que Deus colocou em posição de liderança e lhes obedeça. E aí Hebreus fala isso, né? Hebreus 13, né? Lembrai-vos dos vossos guias, imitai a fé que tiveram e sede submissos, né? Então, por último, para você refletir aí na sua casa aí durante a semana, analisando minhas características pessoais e confrontando com as características dos dons estudados nessa lição, qual é a minha posição em relação a esse dom? Será que o Senhor tem algo particular na minha vida? Tudo isso que eu falei aqui, tantos exemplos que eu dei, meu irmão, aonde você se encaixa no corpo de Cristo? Você não pode estar à parte, meu irmão. Não dá para mim pegar e tirar o meu rim aqui e colocar ele para funcionar do lado de fora do meu corpo. Ele não vai ser mais meu, né? Não dá para tirar um pulmão, não dá para tirar uma mão. Se eu chegar em casa agora e cortar o meu dedinho, ele vai fazer falta para mim, meu irmão. Pode ser o dedinho do pé que ninguém vai ver que eu estou usando sapato. Vai fazer falta para mim. Você não pode ser alguém excluído, né, dessa vivência da igreja. Você precisa estar inserido nisso. Amém, irmãos? Amém. Então, é isso aí, irmãos. Vou compartilhar aqui o texto com vocês, a apresentação. Vou pedir para a Márcia mandar, que eu estou com um problema no celular. E depois disso, né, se você tiver alguma pergunta, manda aí, coloca aí no chat, para a semana que vem a gente responder. Eu vou te desafiar a você ler o capítulo
12 de Romanos, que é o último texto que nós temos que fala sobre dons espirituais. A gente vai falar daqueles outros dons, dons de serviço e dons de sinais na próxima semana, tá bom? E guarda a sua pergunta aí. Pastor Paulo aí, tá bom? Obrigado, Marcelo.